bonitas, aparentemente, nós gostamos, nós conhecemos e até conseguimos ver virtude nelas, mas a nossa dificuldade é praticar, Senhor. E por isso então a audácia é aquilo que nós mais precisamos e é isso que nós te pedimos, no nome de Cristo. Amém. Nós estamos a estudar o livro de Daniel, foi um estudo que iniciamos na semana passada e, como tem sido nosso hábito, começamos um livro no início e vamos até ao final, sem pressa, com o ritmo necessário para nós podermos aprender o máximo que pudermos do livro. Então, no livro de Daniel, a semana passada fizemos uma introdução e hoje podemos então entrar já no livro. E vamos fazê-lo, como é nosso hábito, mas temos estes pontos que vos apresento, que são aqueles sobre os quais nós iremos falar ao longo da lição. Fazermos um contexto histórico é sempre importante. Depois vamos ver alguma coisa que aconteceu no passado e que teve implicações no presente, durante a história de Daniel. E depois vamos, grande parte da nossa lição, estudar as características da verdadeira integridade e os irmãos depois vão perceber aquilo que eu quero dizer com este título, mas aqueles que conhecem a história já sabem que tem a ver com a posição de Daniel face a uma coisa que estava ali a acontecer. O contexto histórico é sempre importante para nós. Porquê? Porque quando estamos a fazer um estudo da Bíblia, ou mesmo um estudo de algum tema secular, nós devemos conhecer bem o contexto, porque senão tiramos interpretações erradas, porque senão não conseguimos perceber bem aquilo que está a acontecer. E quando não se percebe bem o que está a acontecer, é fácil sermos enganados. Agora, conhecendo o contexto, dá-nos robustez na interpretação daquilo que está a acontecer. E quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós devemos fazer perguntas ao texto sempre. E devemos conseguir responder as perguntas que nós colocamos ao texto, porque se não conseguirmos responder, volto a dizer, facilmente podemos ser enganados por alguém que tem mais eloquência e pode dar-nos uma interpretação diferente daquela que a Bíblia deve ter. Então, o contexto é sempre importante para nós. E o livro de Daniel, ele dá-nos logo no início uma informação sobre o contexto histórico. E nós começamos logo por aí e é importante nós percebermos em que tempo e porquê que estas coisas estavam a acontecer. Logo nos primeiros versículos, diz-nos assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilónia, a Jerusalém e a sitiou. Então temos aqui uma informação sobre o tempo em que a história se passou. E temos aqui informação sobre aquilo que se passou. O que nós não temos aqui é porquê que aquilo se passou. Nós temos então que conseguir perceber o tempo, a informação dá-nos, no terceiro ano do reinado de Joaquim. Agora o irmão poderá perguntar, porquê é que não nos diz o ano? Porque não era contado o tempo da maneira como nós contamos hoje. O tempo era contado em função do tempo de reinado de cada rei. Por isso, quando estão a ler os livros de reis e de crónicas, diz sempre no segundo ano do rei Josias, no 20º ano do rei ABC, dá-nos sempre a informação em função do tempo de reinado do rei vigente. A informação que nós temos na Bíblia é dada assim e não é da forma como nós temos, porque nós contamos o tempo cronologicamente sequencial e é um tempo que é determinado a partir do zero e vai até mais infinito. E nós hoje estamos no ano 2025. O tempo não era contado desta forma. E por isso, então, dá-nos aqui a informação precisa. E diz o que é que aconteceu. O rei de Judá, que era Joaquim, e depois fala de um outro rei, que era Nabucodonosor, e ele vai a Babilónia e ele vai sitiar. E depois diz, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e algum dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então vamos ver aqui, nós temos os reis de Judá, já os estudamos todos, e nós começamos desde Roboão, quando o reino se divide, e temos aqui a lista dos reis de Judá, e nós estamos a estudar, no início do livro de Daniel, este homem era que estava a reinar, Joaquim. Como podem ver, estamos mesmo quase no final do reino de Judá, porque depois sabemos que o reino de Judá vai acabar por desaparecer como reino, não o povo, porque o povo judeu ainda existe até hoje, mas como reino vai acabar por desaparecer no ano 586. A pergunta que o texto não nos dá diretamente, que nós temos, porque já temos a informação cronológica, é: porquê que Nabucodonosor vai invadir Judá? Porque o que nós temos aqui é que um reino invade outro. Está a haver uma razão por trás disto que aconteceu. Então nós temos que ser capazes agora de responder a esta questão. E eu quis trazer esta questão particularmente porque é importante para o estudo, mas também
porque é uma forma de nós, quando estudarmos a Bíblia, nós vamos articulando conhecimento. Nós já estudamos a história dos reis de Israel, a história dos reis de Judá, e agora estamos a estudar um período em que o povo judeu está no cativeiro, já não há Israel, já não há Judá. Então, porquê que Nabucodonosor vai invadir Judá? Esta informação é importante porque se nós recuarmos um bocadinho atrás, aqui durante o reinado do rei Josias, nós vamos encontrar que havia uma relação de proximidade entre Judá e a Babilónia. Então terá acontecido alguma coisa que provocou a inimizade entre os povos para que o mais forte invadisse o mais fraco. Vejamos. Naquele tempo, Meroque-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilónia, ou seja, então é um enviado do próprio rei, enviou cartas e um presente a Ezequias. Ezequias era rei de Judá, porque soube que estivera doente. Então temos aqui uma informação que, quando o rei da Babilónia soube que o rei de Judá estava doente, o que é que fez? Envia uma embaixada. Envia uma carta, envia presentes para que ele pudesse recuperar relativamente bem e rápido. O que nós temos então aqui é que havia uma relação de amizade entre a Babilónia e Judá. Então a nossa pergunta permanece: o que é que aconteceu para que esta amizade se quebrasse e Nabucodonosor agora dissesse que era o novo rei da Babilónia, vou invadir Judá? Alguma coisa terá acontecido. E aí temos que voltar atrás na história um bocadinho para percebermos aquilo que tinha acontecido verdadeiramente. Houve um período em que nós tínhamos a Babilónia mais ou menos aqui nesta região, vamos dizer assim, tínhamos a Síria aqui, tínhamos o Egito aqui embaixo e tínhamos Judá aqui, nesta região. Judá era um reino muito mais pequeno e menos expressivo que os outros três. Então não se esqueçam da geografia. A Síria cá em cima, Babilónia aqui a subir, a Babilónia, e a Babilónia queria continuar a subir, conquistar tudo isto, e temos o Egito aqui, as três grandes potências da região. A Síria estava a começar a entrar em decadência e a Babilónia estava a expandir o seu império para esta região. Então, dá-se uma batalha muito importante ali em Carquemis, é uma batalha muito conhecida na história universal, entre a Síria e a Babilónia. Quem é que não tem interesse que a Babilónia vença esta batalha? Porque se a Babilónia vencesse esta batalha, agora ficava com todo este território e começava a vir para baixo. O Egito não tem interesse que a Babilónia vença, porque o Egito queria que a Síria continuasse aqui, porque o Egito tinha boa relação com a Síria. E se a Síria continuasse ali, o que é que acontecia? O Egito não tinha receio da Babilónia. E agora já disse uma série de nomes, se algum irmão tiver perdido, peço mesmo que peça para eu explicar tudo novamente. Então, quando se dá a batalha de Carquemis entre a Babilónia e a Síria, o Egito vai apoiar quem? A Síria. Então, o Egito vai em direção à Síria, está a ir para norte. Só que, quem é que é amigo da Babilónia? Judá. O rei Josias não quer que os egípcios vão em auxílio dos assírios. Então, quando o exército de Faraó Neco está a dirigir-se para norte, para Carquemis, o rei Josias envia o seu exército também para se encontrar com o exército de Faraó Neco aqui em Megido. E dá-se uma batalha entre o Egito e Judá. Josias. Sim. Então dá-se uma batalha aqui entre o Egito e Judá. O que acontece é que o Egito acaba por vencer a batalha. E o rei acaba por morrer. O rei Josias morre. Foi uma morte precipitada que trouxe implicações graves depois para Judá. O Egito vence a batalha. O que é que o Egito faz? Continua a marchar para norte. Desfalcado, mas marcha para norte. Quando chega a norte, bem auxilia os assírios, mas mesmo assim perdem a batalha. O Egito agora tem que fazer o quê? Tem que vir para baixo. Mas alguém meteu-se no caminho do Faraó Neco. E os homens não têm memória curta. Então, quando o Egito desce para baixo, o que é que vai fazer? Vai fazer com que Judá se torne um reino vassalo de quem? Do Egito. Então agora Judá passa a ser um reino vassalo do Egito.
O rei Josias, quando morre, quem sobe ao poder é Joacás. Joacás reina 3 meses e rapidamente desaparece. E vai ser colocado no trono Joaquim, que era um rei favorável ao Egito. Então agora temos Judá, que é um reino vassalo do Egito. E a Síria já não existe, desapareceu. Então agora potências nós temos quais? Temos a Babilónia, que conquistou tudo isto. E qual é a outra potência? O Egito, que tem um reino vassalo que é o quê? Judá. Se a Babilónia quer dominar esta região, tem que vir para baixo. E a vir para baixo vai encontrar quem? Judá. A inimizade entre os povos desaparece. Porque agora, para a Babilónia, quando a Babilónia era para Judá, está a ver o quê? Um amigo do Egito, que é um reino vassalo do Egito. E por isso então, Nabucodonosor agora vem para baixo e quer conquistar Judá. E esta zona é estrategicamente importante porque é das poucas passagens que liga estas duas áreas, porque ninguém vai por aqui, a não ser algumas caravanas comerciais, por causa de ser uma zona deserta. Então o que acontece é isto, e por isso agora nós temos os dois reinos, que eles não têm uma relação de proximidade como tinham no tempo do rei Ezequias. Não é? É o que nós temos. Isto é o que eu vos acabei por dizer, e vemos que agora Judá vai ficar a um reino vassalo do Egito e por isso tem que pagar tributo. E como um reino tem que pagar tributo, está a enriquecer o Egito e a Babilónia não quer, e aquilo que tem que fazer é neutralizar Judá. E como Judá é um reino muito pequeno comparado com a Babilónia, Nabucodonosor vai invadir então ali o reino de Judá. Então, meus irmãos, temos aquilo que nós lemos, na verdade, em Daniel. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilónia, e o amarrou com cadeias para o levar a Babilónia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor a Babilónia e pô-los no seu templo na Babilónia. Foi exatamente aquilo que nós lemos nos versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Daniel. Estão a ver? São escritores diferentes que não se conheceram no tempo, mas estão a escrever exatamente o mesmo, porque eles estão a escrever sobre o evento histórico. São as poucas coisas que a Bíblia nos vai mostrando que às vezes nós não nos apercebemos, que também prova a veracidade do texto. Escritos em momentos diferentes, pessoas completamente diferentes, mas estão a olhar para um evento histórico e estão a narrar. Significa que aquele evento histórico de facto aconteceu. Mas temos mais outra razão. Se Nabucodonosor quis vencer o Egito, qual era o interesse em conquistar Judá? Porque ele simplesmente podia destruir Judá rapidamente, por causa da força do seu exército. Eventualmente os judeus estavam ali na cidade de Jerusalém, podiam ficar lá sitiados. Ele deixava ali um exército pequeno em redor para ninguém poder entrar ou sair, e eles haviam de morrer de fome passado algum tempo. E ele podia continuar para o Egito. Mas ele não fez isso. E o texto dá-nos uma informação que Nabucodonosor entrou na cidade santa, e o que é que ele fez? Sitiou, conquistou a cidade, e o que é que ele levou da cidade? Como é que ele sabia que os utensílios estavam lá? E é aqui que nós vemos um erro histórico. E foi aquilo que nós lemos. Não se esqueçam que o rei Ezequias soube o poder. E os irmãos, se forem estudar a história do rei Ezequias, foi um bom rei. E entre as várias coisas que o Senhor abençoou o rei Ezequias, uma delas foi com muita riqueza. O rei Ezequias tornou-se um rei poderoso em toda a região. Quando ele recupera da sua doença, diz-nos o texto que era o rei poderoso de toda aquela região e acumulou muita riqueza. E quando ele estava doente e recuperou, os babilónios enviaram uma embaixada. Não se esqueça, os babilónios eram amigos de Judá. E o rei Ezequias, na sua vaidade, o que é que fez? Foi mostrar as riquezas que o Senhor lhe tinha dado. E foi mostrar todos os utensílios, os tesouros do templo. E aquilo fica tudo documentado. Havia atas das reuniões. Quando as pessoas iam, havia o cronista que ia atrás e ia escrevendo. Então, na Babilónia, a informação estava correta. Dizia que em Judá havia bons tesouros. Em Judá havia bons tesouros. E agora que Nabucodonosor invade Judá, ele sabe uma coisa. Ali há bons tesouros. E agora Nabucodonosor invade a cidade, conquista e, como se não bastasse, leva consigo alguns dos utensílios.
e foi aquilo que nós podemos designar de um erro histórico que acaba depois por ter esta implicação muito forte. E há um irmão, se quiser, pode ler em 2 de Reis, no capítulo 20, dos versículos 12 até o versículo 15, por favor. Este erro histórico, de certa forma, poderá ter contribuído para preservar o povo, porque se eles não tivessem as riquezas, se calhar os babilónios tinham destruído. Não, porque a Bíblia diz que foi um erro de Ezequias. O Senhor repreende Ezequias por ter feito isso. Então não podemos dizer que há virtude neste erro. Não podemos dizer. O povo de Judá nunca podia ser completamente destruído. Nunca podia ser. Porque o Messias vem daí. Por isso, vamos só entender que é um erro porque foi repreendido pelo Senhor. Não podemos dizer, graças a isto eles não foram mortos. Não podemos dizer isso. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Obrigado, Cristina. Sim. Passaste o 15, não? Já passou. Mas era até 15, Cristina. Então vemos que, de facto, aquilo já tinha sido profetizado por causa de um erro. E não é o tema da nossa lição, mas nem que seja para nós prendermos um bocadinho a modéstia. Se o irmão tem muito, guarde para si só esta informação. Não convém dar muita informação, nem que seja porque isso vai criar cobiça no ladrão. Mas não tem a ver agora com a nossa lição. Então, este é o contexto que nós temos. Já sabemos qual era o rei de Judá, sabemos qual era o rei da Babilônia, sabemos qual é o motivo que fez Nabucodonosor invadir Judá. Havia um motivo político e havia também um motivo de interesse por causa da riqueza que Judá tinha. Então, neste contexto agora, Nabucodonosor invadiu Judá e depois de invadir Judá, o que o texto nos diz é que vai agora pegar em várias pessoas, e o texto relata-nos aqui alguns jovens da realeza e da nobreza, e vai levá-los para a Babilónia. E nós encontramos isto nos versículos 3 e 4, que diz assim: Disse o rei a Aspenaz, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então estamos a ver que o Aspenaz, amando do rei da Babilónia, que era Nabucodonosor, foi, e entre os vários cativos do povo judeu, ele foi escolher algumas pessoas, tanto algumas pessoas da família real, por isso é que são da realeza, e depois os nobres, que são as outras pessoas que não são da realeza, mas têm título nobilísticos. E diz assim: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos de toda a sabedoria, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, são escolhidos estes jovens, há 4 critérios bem definidos, como o texto apresenta: tinham que ser saudáveis, tinham que ter boa aparência, não se esqueçam que estes homens iam servir diante de quem? Do rei, por isso a questão da aparência era muito importante naquele contexto. Tinham que ser inteligentes e, na verdade, tinham que ser competentes. A ideia é, não interessa só ter muito conhecimento, mas importa saber utilizar na prática esse conhecimento, o que é a competência, é o saber em ação. Então, de acordo com estes critérios que foram definidos, Aspenaz
foi e selecionou ali um grupo de jovens. Não eram só jovens de Judá que ele fazia isso. Não se esqueçam que a Babilónia era o império constituído por pessoas de vários reinos que tinham sido conquistados. Então isto era uma prática muito comum, que quando conquistavam um território, eles tentavam ir buscar o melhor das pessoas, socialmente falando, e depois davam esta formação, que era o que queriam fazer aqui com Daniel e mais alguns outros jovens também de Judá. Nabucodonosor o que estava a fazer, meus irmãos, estava a fazer um investimento muito forte na formação daqueles jovens. Vejam, ele manda escolher um grupo de jovens. E agora vamos multiplicar isto pelo número de territórios que a Babilónia tinha conquistado. Eu não sei quantos jovens são, não dá para fazer uma estimativa, mas vamos entender que era uma classe com 100 jovens. E eles agora estão todos juntos, aqueles jovens. A ideia era escolher de acordo com aquele critério e dar uma formação a estes jovens para que depois eles pudessem ficar a servir diante do rei. E havia muito trabalho porque o império era muito extenso. Não se esqueçam que não havia comunicação rápida como hoje e por isso tinha que haver muito mais gente para fazer o trabalho que alguém hoje faz, até porque nós temos auxílio da tecnologia de máquinas. Naquela altura não era assim. Então há um grupo grande e Nabucodonosor agora vai fazer aqui um grande investimento. E a primeira coisa que faz, temos agora vários jovens vinham de Judá, com os nomes judeus. Quando chegam, se nós queremos aculturar alguém, uma das coisas que nós fazemos é logo mudar os nomes. Porquê? Porque os nomes das pessoas tinham a ver com alguns eventos familiares que tinham acontecido na altura, alguma coisa que tinha a ver com a história da família, o caso de Isaac. Isaac, porquê é que se chamava Isaac? Porque alguém riu-se quando a informação sobre a profecia de que ele ia nascer, a mãe dele, quando ouviu, riu-se, ou então tinha alguma conotação religiosa ou relacionada com o próprio Deus. O ideal então é nós quebrarmos a partir daí esta ligação e vamos mudar os nomes. Então foi exatamente isso que eles fizeram. Disse no versículo 7, diz assim: o chefe dos eunucos dispôs de outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. E se os irmãos forem ver, são nomes muito relacionados com questões culturais ou com divindades da Babilónia. E era uma forma de começar aos poucos a quebrar ali a relação que as pessoas tinham com a sua própria cultura. Isto era uma forma forte de aculturação. Posso dar-vos um exemplo de um amigo que eu tenho, e este amigo ele é guineense. Então, quando o pai dele vivia na Guiné, o pai dele pertencia ao exército português, na altura no tempo colonial, e quando o pai decidiu, quando há a guerra colonial, o pai dele toma partido do exército português, da metrópole, não é? E não vai juntar-se às milícias e o exército formado na Guiné-Bissau, e então o pai toma a decisão de vir para a metrópole, para Portugal. E uma das coisas que fez foi, rapidamente, mudou o nome dos filhos todos. Foi uma coisa que ele conta, porque ele chama-se Adriano, e ele estava a contar disso. Meu pai não queria que nós chegássemos e depois tivéssemos nomes tribais ou nomes que eram típicos da Guiné. A integração seria muito mais difícil. Por exemplo, estava na escola, como é que seria? Alguém chamasse Baldé. Agora nós já nos estamos a habituar, porque o país começou a receber um fluxo migratório muito grande e agora já não podemos dizer que há nomes que nós estamos mais habituados. Mas não era assim em Portugal nos anos 80. Então o senhor fez uma coisa boa. Para culturar os filhos na cultura portuguesa, chamou simplesmente Adriano. E aí resolveu a situação. E por isso isto era uma prática muito comum. Estamos a falar nos anos 80, imaginem agora se recuássemos para trás de 2500 anos. Então isto era uma coisa muito forte de se fazer. Não era só uma mudança de nome, uma coisa simples. Não, era uma coisa muito, muito forte. Então este começou o processo de aculturação. Não se esqueçam, eles agora têm nomes diferentes e eles agora estão onde? Numa universidade que lhes está a dar formação sobre a cultura que dos caldeus, dos babilónios. Então eles não vão aprender nada relacionado com as divindades e com a cultura judaica. Eles vão ter 3 anos de formação em que tudo tem a ver com aquilo que acontece na Babilónia. Então estes jovens passaram agora a estar sujeitos a 3 anos de formação. E diz assim que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O que nós temos aqui, se fôssemos a traduzir para a linguagem no mundo de hoje, era a melhor bolsa de estudos que podia existir.
Então imaginem, os irmãos têm filhos e alguém dizer qual é a universidade? E nós íamos ver as melhores universidades do mundo, de acordo com os rankings, e era agora alguém dizer, envia o teu filho para lá durante 3 anos, formação gratuita, uma bolsa a 100%, a full time. E estes jovens agora iam para a Babilónia durante 3 anos e melhor do que isso ainda era, e têm emprego garantido no final dos 3 anos. Mas melhor ainda do que isso, porque podiam ter emprego, o emprego não ser muito bom, é o emprego que toda a gente quer ter. E agora temos que ter isto na cabeça. Estes jovens vão entrar, vão ter a melhor formação e vão ter emprego garantido e o melhor emprego que alguém quer ter porque vão ser servos diretos do rei. Vão ser as pessoas mais qualificadas e vão estar a servir o rei. Basicamente, o que nós estamos a dizer, vão ser pessoas que vão ter cargos socialmente relevantes. Vão ser pessoas que vão dar ordens. Vão ser pessoas que vão fazer leis. Vão ser pessoas que vão administrar o império. E estes homens agora vão entrar, estes jovens, nesta formação. E o rei estava tão preocupado com a formação e com a qualidade da formação que queria assegurar que os jovens tinham todas as condições para poderem aprender bem e rápido. De tal maneira que o rei disse, até aquilo que eu como, que mais ninguém come, tem que ser dado a estes jovens. Até aquilo que eu bebo e mais ninguém bebe, tem que ser dado a estes jovens. E esta questão não é de só menos importância. Mostra mesmo a importância que o rei quis dar a este processo. Lembram-se na história de Esther, que nós também já estudamos aqui, quando o rei convida... Alguém ainda se lembra do mal do livro de Esther? Amã. O rei convida Amã para um banquete, que era o banquete oferecido pela rainha. Naquela altura funcionava assim, o rei sentava num sítio mais alto, a rainha sentava num divã reclinada e depois os convidados do rei estavam num sítio mais baixo. E aquilo era um banquete do vinho. E agora estavam todos a beber vinho. O rei não bebia o mesmo vinho dos outros. Melhor, os outros não bebiam o mesmo vinho do rei. Porque a qualidade do vinho do rei era melhor. E os outros bebiam um vinho também muito bom, mas um bocado pior que o do rei. Mas agora vejam o vinho que é dado a estes jovens. Sabem qual é? É exatamente igual ao vinho do rei. O rei está a dizer, eu quero o melhor para estes jovens. Não havia melhor formação. A custo zero. A melhor bolsa de estudos que alguém podia ter. Estão a ver a importância que o rei está agora a dar a isto. Muito bem, diante de tudo isso que está a ser oferecido, o que é que Daniel podia fazer? Esta é uma pergunta que nós temos que colocar. E eu tentei colocar, fazendo um paralelo com o nosso mundo, para nós entendermos que estava a ser oferecido o melhor àqueles jovens. O melhor estava a ser oferecido àqueles jovens. O que é que Daniel devia fazer? Esta é uma pergunta que temos que colocar. O que estava a ser oferecido tinha um problema. Violava a lei de Deus. Mesmo que aquilo pudesse ser agradável, mesmo que aquilo pudesse ser muito bom, mas aquilo que lhe estava a ser oferecido violava a lei de Deus. Porquê? Porque os alimentos que eram oferecidos, muitos deles eram impuros. Havia animais que os judeus sabiam que não podiam comer, de acordo com as leis. E havia depois outro problema, é que, principalmente os animais, antes de serem utilizados para alimentação, era prática comum que eles fossem sacrificados aos deuses. Então estamos a falar de um animal que já tinha estado sujeito a uma prática que para um judeu não podia ser aceitável. E agora Daniel tinha acesso a tudo isso. E o que é que Daniel agora iria fazer? Esta é a pergunta. Esta é a pergunta que nós temos que colocar. Meus irmãos, e para não violar a lei de Deus, Daniel decide não comer aquelas coisas agradáveis. Não nos podemos esquecer, era comida que o rei comia. Melhor não podia haver. Melhor não podia haver. Então Daniel decide não comer aquilo que lhe estava a ser oferecido. E Daniel, então, o que é que faz? Para não comer aquilo, ele tem que comer alguma coisa, porque o nosso corpo precisa de energia e precisa de ir buscar os alimentos. Então Daniel tem que comer a única coisa que está disponível e que é possível para ele, para não violar a lei de Deus. E o que Daniel vai decidir é comer simplesmente vegetais. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E eu queria parar aqui um bocadinho neste versículo. Porquê? Este versículo tem algumas coisas importantes para nós.
Agora, imaginem o jovem, Daniel e outros jovens. Os jovens são como são agora. Esta ideia de que antigamente é que era bom. Não. Uma vez li um texto, foi escrito por um senhor chamado Sócrates e estava a relatar e dizia que os jovens estavam comilões, beberrões, mal educados, não obedeciam aos pais, só queriam dormir. E eu lembro-me, alguém estava a ler o texto e na altura o primeiro-ministro de Portugal chamava Sócrates também. E a pessoa brincou, não é o Sócrates de agora, é o Sócrates da Grécia Antiga, há mais de 2000 anos atrás. E quando nós lemos aquele texto, achamos graça por estar a fazer um retrato daquilo que nós achamos que são jovens hoje. O ser humano não muda muito, o que muda é a tecnologia. Em essência, nós somos sempre iguais. Nós somos sempre iguais. Então, os jovens naquela altura eram jovens como agora. Têm as mesmas paixões, têm os mesmos interesses. E agora temos este jovem que lhe está a ser oferecido o melhor do mundo. E este jovem diz assim, eu isto não vou fazer. Mas temos então aqui algumas coisas para ver. Primeiro, como é que ele sabia o certo e o errado? Vou colocar a pergunta de forma diferente. Como é que ele sabia que estava errado ou que não era lícito comer aquelas comidas que lhe estavam a oferecer? Por causa da lei de Deus. Mas então ele tinha de conhecer a lei de Deus. Não se esqueçam, no tempo do rei Josias, que era o pai do rei que reinava quando Daniel estava vivo, houve um problema. Ninguém conhecia a lei. Até alguém encontrar o livro e dizer, está aqui um livro, e alguém abre, este é o livro da lei. As pessoas não conheciam. Significa que então, durante o tempo do rei Josias, o conhecimento da lei foi fortemente difundido, de tal maneira que jovens como Daniel vieram a ter conhecimento da lei. Estamos a falar de 2 gerações. Porque o rei que estava no poder era filho do rei Josias. E Daniel vivia como jovem naquele período. Então, mostra que o rei Josias, de facto, fez uma coisa boa, que foi a disseminação da informação sobre a lei. O que é extremamente importante. Mas podia a lei ser disseminada, mas os jovens não terem aprendido. Mas não aconteceu isso. Daniel sabia bem a lei. E porque Daniel sabia bem a lei, ele soube decidir bem. E o que nós podemos aprender aqui para nós, mas até direi mais para quem tem filhos, é que vamos instruir os nossos filhos na lei do Senhor. Para que eles possam, em situações normais e anormais, saber decidir. Porque, sabendo a lei, eles sabem o certo e o errado. Num mundo em que cada vez mais o certo e o errado se mistura e às vezes nós nem conseguimos, através de um olhar humano e mundano, saber o que é uma coisa ou outra. Falava eu com um aluno meu e dizia que mentir era errado. E ele estava a tentar racionalizar que em certos casos era virtuoso mentir. Este é o nosso mundo. Quando nós sabemos que não há possibilidade de nós argumentarmos neste sentido. O que está certo, certo está, e o que está errado, errado é. Nós não podemos misturar o certo e o errado. Mas era importante para Daniel conhecer a lei. Daniel conhecia a lei. O que significa, então, que nós hoje, se queremos que os nossos filhos tomem decisões acertadas, eles têm de conhecer a lei. Só há uma maneira de conhecer a lei: lendo a lei. Ou assistindo a lições. Mas nós não queremos que as nossas crianças sejam conhecedores passivos. E se alguém não quer ser conhecedor passivo, não basta ouvir só. Tem que ir à fonte e consultar. E por isso, se não conhecer a lei, vai ser enganado. Ou não vai tomar a decisão de fazer o que é certo, como aquilo que fez Daniel. Então vemos que, desde jovem, Daniel conhecia a lei. Daniel podia não ter feito aquilo que ele fez. E havia várias razões. Primeiro, ele podia dizer: é o que nós fazemos. Mas foi uma ordem do rei. Porquê é que eu tenho que contrariar a ordem do rei? Por conveniência, ele podia dizer isso. É uma ordem do rei. Ele podia utilizar esse argumento. Podia, a comida é boa. Porquê é que nós cometemos o pecado sexual? É porque é mau? Não. É porque é agradável, não é? E os jovens estavam longe de casa, não se esqueçam. E, tristes, aquilo podia ser um consolo. Comer é um consolo. Quando às vezes temos compulsões alimentares, são em momentos, não é quando a pessoa está excessivamente alegre. Não. Às vezes está mais depressivo, está triste e quer um prazer imediato. E tem uma compulsão, chamado binge, quando a pessoa come compulsivamente. Faz parte também dos prazeres que nós temos. E ele podia aproveitar este prazer. Ele abdicou deste prazer.
Eles, não se esqueçam, tinham sido levados para o cativeiro e tudo o que acontecia tinha a ver com as divindades. Daniel podia pensar, espera, se o Deus de Judá permitiu que eu viesse para o cativeiro, então o Deus da Babilónia é mais forte que o Deus de Judá. Por que eu vou seguir as regras do Deus de Judá? Sigo as regras e as leis do Deus da Babilónia. Daniel também podia racionalizar e nós gostamos de racionalizar as coisas. E Daniel também não o faz. E agora Daniel não tem supervisão parental e nós sabemos que os nossos filhos fazem muitas coisas porque nós às vezes estamos perto. Porque se nós não estivéssemos perto, eles não fariam. E Daniel agora não tinha supervisão parental. Eram só jovens. Havia alguém responsável por eles que lhes estava a dar coisas boas e eles eram só jovens ali dizer, vamos aproveitar as coisas boas. Daniel diz, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Então Daniel, meus irmãos, ele tinha que tomar uma decisão e ele tomou a decisão com base naquilo que era correto e não com base naquilo que era o mais agradável. E isto é uma coisa que nós devemos pensar. Porquê? Tomarmos uma posição com base no que é correto, muitas vezes tem riscos. E o risco vai ser apresentado, e Daniel sabia naturalmente. Mas ainda assim ele tomou a decisão com base naquilo que era correto e não com base naquilo que era mais fácil e com base naquilo que era mais agradável. E vejam o risco que estava associado à decisão de Daniel. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, viria a ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Este versículo aqui é importante para nós tirarmos uma ideia que pode aparecer. Daniel conhecia as vantagens da dieta vegetariana. Não conhecia porque a crença era esta. A comida vegetariana enfraquecia a pessoa. Esta era a crença. E por isso é que o rei designou aquela comida com carnes e outras coisas agradáveis, porque o rei sabia, a crença na altura é que aquilo é que era comida boa e saudável. A ideia de alguém ser vegetariano é uma modernice. Esta ideia não existia. As pessoas queriam ter acesso a carne e peixe. Esta era a alimentação que toda a gente procurava e acreditava-se que era isso que dava a vitalidade às pessoas. E por isso é que ele, as penais, vai ficar como ele diz. Não, começou vegetais, isto rapidamente qualquer pessoa vai olhar para vocês e vai ver que vocês estão mais fracos. Não havia vegetarianos como existem agora. Não existia. A crença, o conhecimento científico, não era o conhecimento que nós temos hoje. Então havia este risco. Daniel agora compreende o risco. E nós aqui começamos aos poucos a ver a personalidade de Daniel. Daniel compreende o risco a que Aspenaz está. Porquê? Se eles ficarem abatidos, o rei, quando olhasse para eles, o responsável quem era? Era o Aspenaz. E o que é que o rei ia mandar fazer com o Aspenaz? Matá-lo. Porque é fácil, o rei arranja outro eunuco para cuidar daqueles jovens. Era fácil. Era muito fácil. Então Daniel compreende a situação. E agora vejam. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos, Aspenaz, tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. O que temos aqui, meus irmãos, é uma demonstração de fé. Daniel diz assim, ok, eu percebo o risco em que tu estás. Vamos fazer o seguinte, testemos durante 10 dias. Se não der, eu vou compreender a tua situação. Mas vamos testar. Mas Daniel também sabia que os vegetais não serviam. Porque Daniel tinha a mesma crença. Mas ainda assim ele disse, vamos testar. O que Marcos está a dizer e o que aconteceu aqui, vocês vão encontrar em todo o livro de Daniel.
ele nunca confronta as pessoas diretamente, ele não provoca reação nas pessoas. Vai haver outra situação que nós havemos de estudar, em que o rei manda matar todos os magos e vão para matar Daniel, e Daniel fala com o homem que vai executar a ordem do rei, fala de forma calma. Ele tenta apaziguar as pessoas, ele não cria confronto, nunca cria confronto. Então ele tem sempre este discurso, que ele percebe também a posição da outra pessoa, porque a outra pessoa, se não cumprir a ordem, pode morrer. Então vemos que é uma pessoa conciliadora. É uma coisa que também temos que aprender com Daniel, é sempre conciliador. E isto é uma constante no livro de Daniel. Então agora é feito um teste e passam 10 dias. 10 dias, vamos fazer a avaliação dos resultados, não se esqueçam, Daniel tinha dito, testem nos 10 dias e depois façam avaliação visual, ao olhómetro, mas para ver a robustez das pessoas. Agora vejam, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Então Daniel agora passou o teste, porque provou-se que a comer os legumes ele continuava com boa aparência, o que significava que as penais não estavam em perigo diante do rei. Quando os jovens aparecessem diante do rei, o rei não sabia o que eles tinham comido, aparentemente tinham seguido a dieta que o rei lá tinha prescrito e estava tudo bem. E, pelo contrário, eles até apareceram aqui mais saudáveis. Não sabemos se é milagre ou não, também isto não é importante para nós, até porque sabemos hoje, com o conhecimento científico, que a dieta vegetariana é de longe mais saudável que a dieta que comporta carne. Até porque isto não é tema da nossa lição, mas grande parte da razão pela qual nós comemos carne, nós dizemos que é para ir buscar a proteína. Mas o ser humano não sintetiza a proteína que é necessária para a nossa alimentação. Sintetiza outro tipo de proteínas para outro tipo de coisas. Então, quando o irmão está a comer a vaca, por causa da proteína, pense que a vaca não produziu aquela proteína. A vaca foi buscar a proteína a algum sítio. E a vaca só come vegetais. Então, se a vaca só come vegetais, se calhar a vaca foi buscar aquilo que ela precisava naquilo que são os produtos vegetais. Então é possível ter uma alimentação vegetariana e tem tudo aquilo, até porque quando Deus fez o ser humano, nós não devíamos comer carne, não era suposto. Nós só iríamos comer frutas e vegetais. E por isso o desconhecimento científico na altura não lhes permitia perceber isso, mas é possível que Daniel, nesta situação, claro com a orientação divina, mas não é preciso vermos milagre aqui nisto. Simplesmente eles tiveram uma alimentação que, de acordo com a ciência verdadeira, ainda que não se conhecesse, era a alimentação correta. Então agora Daniel está mais saudável. Só que esta decisão de Daniel tem uma implicação. Qual é a implicação que tem? Quanto tempo é a formação? 3 anos. E Daniel disse que não vai tocar das finas iguarias do rei. Significa que agora Daniel está a dizer, eu durante 3 anos só vou comer vegetais e vou beber água. Mas Daniel decidiu fazer isso, só comer vegetais e beber água, durante 3 anos. E não se esqueçam que Daniel veio da nobreza. Daniel comia coisas boas. E ele agora está a dizer, eu vou sacrificar-me 10 dias. Tudo bem, alguém sacrifica-se 10 dias. Mas ele agora vai sacrificar quando passa o teste. O resultado do teste tem uma implicação para a sua vida para os próximos 3 anos. É o quê? Comer vegetais. Que é um sacrifício. Faça o teste. Se acha que aguente, quem não é vegetariano, experimente só durante um mês. Eu não lhe vou pedir 3 anos. Durante um mês. E, não se esqueçam, quando todos os outros à volta comiam aquelas comidas muito saborosas. E eles estavam a sentir o cheiro, mas a comer vegetais. E era assim que as coisas agora se passavam para a vida de Daniel. Só mostra que nós devemos fazer o correto, porque é correto, e não por causa da circunstância. Porque Daniel agora estava numa situação que ele sabia, se ele comesse as outras comidas, ele estava a violar a lei de Deus. Então ele só tem uma opção, é comer vegetais. Quanto tempo? O tempo que for necessário. Nós não devemos ser obedientes à lei de Deus quando a circunstância permitir ou enquanto aguentarmos, enquanto o tempo for necessário. A lei de Deus é assim que funciona. E Daniel agora disse, eu vou fazer isso o tempo que for necessário. Era necessário quando? 3 anos? 3 anos será. E durante 3 anos, então, agora, Daniel esteve sujeito àquela dieta. E passaram os 3 anos.
formação universitária, podemos dizer assim. Passaram os 3 anos e agora estes homens, não se esqueçam, eles estavam em formação. Quando acaba a formação, o que é que nós devemos fazer? Fazer avaliação da formação. E agora estes homens vão comparecer diante do rei, que era o avaliador. Dá medo. Nós não estamos a falar de um líder como se fosse atualmente o Presidente da República Portuguesa, que a pessoa vai lá, a pessoa é simpática, tira fotografias. Não era assim. Aquilo havia todo um protocolo para a pessoa estar diante do rei, dava medo. E só o facto da pessoa estar numa posição mais alta intimida. E a distância que tem que existir é toda uma situação que não é fácil. Agora eles vão comparecer diante do rei. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Ou seja, eles destacaram-se claramente de todos os outros. E agora vamos ver o que é que o texto nos diz. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos, sábios e inteligentes, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Se alguém me dissesse que eles eram 2 vezes mais inteligentes, nós iríamos dizer, eram muito inteligentes, tinham o dobro da inteligência dos outros. O dobro é muito. O dobro é muito. Se alguém me der o dobro dos carros que eu tenho, eu ficarei muito contente, vai-me dar 2 carros. Eles tinham 10 vezes mais. Eu não sei o que é que isso significa. O que é saber 10 vezes mais? Se soubermos que, se partimos do princípio que o conhecimento de um mago naquela altura era um conhecimento muito grande, agora multipliquem por 10 o conhecimento que Daniel tinha e os seus amigos. A pergunta, meus irmãos, para terminarmos este estudo é, temos que ser capazes de a fazer. De onde veio a sabedoria e inteligência de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego? Esta é a pergunta. Porque eles, de facto, demonstraram uma inteligência superior aos outros, comendo vegetais. Ou seja, eles estavam numa situação que não era prazerosa. A pergunta é, de onde veio a inteligência deles? Estavam todos sujeitos à mesma formação. De Deus. O texto é muito claro. O texto diz assim, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então há uma distinção entre eles. Eles eram igualmente inteligentes, no conhecimento de uma maneira geral falando, mas no que toca a visões e sonhos, Daniel destacava-se. É aquilo que a Bíblia nos diz, o Espírito dá sabedoria a quem quer, na proporção que quer, como quer, quando quer. E é o que acontece aqui, Deus não está a dar o mesmo a todos. Por isso a teologia da igualdade, isto não é bíblico. Até porque nós falamos muito da igualdade, normalmente é quando estamos a pensar em alguém que está acima de nós. Pense em alguém que está abaixo de si e depois faz fazer a doutrina da igualdade. Aqui não é bíblica a doutrina da igualdade. Mas isto que aconteceu aqui leva-nos à última questão que nós temos é possível ser abençoado por Deus sem haver desejo, intenção e esforço para cumprir os seus mandamentos? E é aqui que nós esquecemos. Nós fazemos muitos pedidos ao Senhor nas nossas orações. Muitas coisas nós pedimos. Mas a maior parte delas, vamos ser honestos, Deus nos responde como nós pedimos. É como se Deus nos ignorasse. Nós é que dizemos, Deus ouve sempre. Não, Deus ignora mesmo a maior parte das nossas orações. É verdade. Entre várias razões, uma delas pode ser porque estamos a pedir mal. Eu acredito que essa seja uma das razões. Mas outra razão é porque nós pedimos, mas sem condições para pedir. E é isso que nós não conseguimos ter este entendimento. Daniel, o que é que ele fez? Ele decidiu estar bem com Deus. E naturalmente a consequência qual foi? Receber a bênção de Deus. É que nós fazemos pedidos e depois começamos a fazer juramentos. E somos um bocadinho mais carismáticos. Deus, eu comprometo-me. Mas a vida para trás,
Não é uma vida consistente para fazer um pedido. O que Daniel fez é, eu primeiro vou cumprir a lei de Deus. E a Bíblia não nos diz que Daniel fez nenhum pedido. Mas a Bíblia também nos diz que Daniel ia ser avaliado. E Daniel sabia. E por isso nós acreditamos que Daniel pediu algum tipo de ajuda ao Senhor. Um jovem que diz que não se quer contaminar é um jovem que sabe que Deus existe e tem confiança nele. Mas ele o que é que faz? Ele diz, eu vou fazer aquilo que é certo. Eu vou seguir os mandamentos divinos. E a bênção acabou por vir. Meu irmão, não adianta pedir. Não peça para ter boa nota no teste. Não faça isso. É ofensivo para Deus. As 2 ou 3 semanas antes, estude muito. E depois ore. É assim que funciona. Chamamos a economia divina. É assim que funciona. Quer que Deus abençoe o seu filho, instrua os seus filhos no caminho do Senhor primeiro. Agora, vai pedir para quê? Para o filho tomar decisões certas, mas não instruiu o filho no caminho do Senhor. Deus não funciona assim. Deus não é um robô para nós manipularmos. Primeiro vamos fazer o que é certo. Durante 3 anos, Daniel comeu vegetais 3 anos, para agora poder ter este desfecho. E eu creio que esta é a grande lição que nós podemos tirar daqui. E nós lemos o texto, e o texto é corrido. 3 anos, só que nós lemos no minuto. E os 3 anos passaram no minuto de leitura. Agora considere, vamos parar a lição aqui, daqui a 3 anos encontramos-nos aqui. Passou tanto tempo, é o tempo que Daniel passou a comer vegetais. Passou a fazer aquilo que era correto. Porque comer vegetais de Daniel foi a fazer aquilo que era correto. E agora o que é que aconteceu? Deus abençoou. Quer a bênção de Deus, meu irmão? Não comece a orar já a pedir. Comece a orar a Deus primeiro para fazer aquilo que é correto. E depois peça a bênção. Às vezes nem é preciso pedir, porque Deus vai dar naturalmente. Deus, na verdade, diz para nós buscarmos o quê? O seu reino. Então e as outras coisas? Alguém pergunta, e as outras coisas? E passar no teste, e o bom carro, e a profissão, e o esposo e a esposa? A Bíblia diz que peçam também? Não, a Bíblia não diz para pedir também, diz o quê? Serão acrescentados. Deus há de dar. E vejam a oração modelo do Senhor Jesus Cristo. Só devemos pedir o essencial. Pedir mesmo, sou o pão. Pedir mesmo, sou o pão. O resto, não se preocupem, vai ser acrescentado. Mas nós tivemos reuniões de oração. Muitos pedidos fazemos. É uma lista de pedidos intermináveis. Sigamos o exemplo de Daniel. Primeiro vem a obediência. E a obediência às vezes tem de ser 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. É o tempo que for. E deixe estar. E o resto vai ser acrescentado no tempo do Senhor. Meus irmãos, de que tribo era Daniel e os seus amigos? Judá. E aqui conseguimos facilmente responder, até porque o texto indica-nos logo isto no início. Quais eram os nomes hebraicos dos amigos de Daniel? Misael. Sadraque. Não, isto não eram os nomes hebraicos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sim, sim. Que império tinha sido conquistado pela Babilónia? Lembram-se? A Síria, que estava a norte, não é? Quantas deportações houve entre os judeus? Nós vimos na semana passada. 3 deportações. Daniel foi levado em que deportação? Na primeira deportação. Por que razão Daniel não quis comer a comida oferecida pelo rei? Por aquilo que nós estudamos hoje, não é? Não se quis a contaminar. O nome do chefe dos eunucos? Aspenaz. Do chefe dos eunucos, não. O eunuco que era o responsável... Sim, era o chefe dos eunucos, mas que era responsável pelos jovens em formação. Que rei tinha mostrado aos babilónios os tesouros do templo? Vários anos antes, o rei Ezequias. E qual foi o nome babilónico dado a Daniel? Belsazar. O que é que Deus deu a Daniel que os seus amigos não tinham? Capacidade de interpretar visões e sonhos. Sim, sim. Qual foi o último rei que fez o que era reto diante do Senhor? Estamos a falar dos reis de Judá. O rei Josias. Foi aquele rei que morreu quando tentou enfrentar o faraó Neco. Estão a ver, apesar de ser um rei reto, fez um erro e pagou pelo seu erro, e temos esta consequência depois, porque aquele era um bom rei. Meus irmãos, muito obrigado.